Olá, primeiros anos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos finalizar o estudo de histologia humana, que é o estudo dos tecidos. Nesse estudo nós já conhecemos o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e hoje nós iremos conhecer o tecido nervoso, tecido de grande importância, visto que ele vai compor o nosso sistema nervoso, o sistema que comanda todas as funções do nosso corpo, faz com que nós tenhamos a percepção do ambiente. Nós iremos conhecer hoje mais um pouco sobre esse tecido nervoso. Mas antes, gostaria já de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir, comentar, compartilhar. É importante que outros alunos JAF tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Como eu falei anteriormente, o tecido nervoso ele vai compor o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é dividido em dois grupos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado por duas partes iniciais, que é o encéfalo. O encéfalo, por sua vez, tendo aí o crânio como estrutura, ele é dividido em três outras partes. O crânio é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro, composto aí pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. E a medula espinhal, que vai estar aí na nossa coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos, divididos em dois grupos, nervos cranianos, que são aqueles que partem do nosso encéfalo, e eles podem ser sensitivos, motores e viscerais, e os nervos espinhais são aqueles que partem da medula. Vamos falar um pouco agora sobre as características gerais desse sistema, um sistema desse tecido, aliás, que vai formar aí o sistema nervoso. O tecido nervoso, ele tem origem embrionária ectodérmica, Já aprendemos nas aulas anteriores que existe aí esse desenvolvimento embrionário, nos animais e dividido em três partes, a ectoderma, mesoderma e a endoderma, e o tecido nervoso ele parte da ectodérmica. As células, diferente dos tecidos anteriores, as células do tecido nervoso, elas têm pouquíssima ou quase nenhuma matriz extracelular. Aprendemos que uma das diferenças dos tecidos é o tipo de célula e a quantidade de matriz extracelular, ou seja, aquele líquido que fica entre as células, se tem muito, se tem pouco, o tipo desse líquido também. Então vamos falar um pouquinho agora também sobre outra característica importante, que é as especialidades desse tecido. As células do tecido nervoso, elas são muito particulares, têm características muito particulares, muito especializadas. E isso vai dificultar, por exemplo, um processo de restauração, diferente das células da pele, por exemplo. Já o tecido nervoso são células com alta especialidade, por isso tem essa dificuldade. Outra característica é que o tecido nervoso ele é bastante vascularizado, diferente, por exemplo, de células do tecido epitelial, por exemplo. Essa vascularização se dá principalmente devido à sua atividade, atividade metabólica. O tecido nervoso ele tem uma atividade muito intensa, então precisa ser muito irrigado com oxigênio, precisa ser muito irrigado com nutrientes. Os componentes que vão formar esse tecido são basicamente duas células, apesar de ser um tecido tão complexo, mas somente dois grupos de células vão formar esse tecido, que são os neurônios e as células da glia, também chamadas de gliócitos. Encontra-se no cérebro, na medula espinhal e nos nervos que percorrem todo o corpo do animal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as suas funções. O tecido nervoso, como nós já sabemos, ele tem como principal função coordenar todas as funções do nosso corpo, organizar, coordenar, tanto diretamente como indiretamente, todos os nossos sistemas. Outra característica também é utilizar e armazenar informações, detectar, transmitir e analisar os estímulos sensoriais que nós temos no nosso ambiente e também, juntamente com o sistema endócrino, fazer essa comunicação do corpo através de pulsos elétricos ou estímulos elétricos. E isso é muito importante para as respostas voluntárias ou não do nosso corpo.
característica interessante, né, falando sobre ainda os seus tipos de células, são os neurônios, né? Os neurônios, eles têm como principal característica, principal função, receber, transmitir e processar estímulos. Os neurônios, eles têm na realidade a função de transmitir os impulsos nervosos, que é justamente o que vai coordenar as funções do nosso corpo. Outra característica, né, outras células, são as células da glia, ou chamadas de gliócitos. As células da glia, na realidade, elas são um suporte para os neurônios. A gente vai ter um grupo de células, como a gente vai ver daqui a pouco, falar um pouquinho mais detalhadamente sobre elas, mas as células da glia, ou gliócitos em si, têm a função de servir aos neurônios. Ela dá todo o suporte aos neurônios, que são as células, né, mais importantes, apesar de não estarem em maior número, mas elas são as mais importantes do nosso tecido nervoso. Vamos falar um pouquinho mais sobre os neurônios. Os neurônios, como já falei, são células bastante especializadas. Elas captam os estímulos, transmitem os impulsos nervosos de uma célula para outra, né, e para todas as partes do nosso corpo. Ele é formado basicamente por três partes. Os dendritos, que é essa parte, essas ramificações, esses prolongamentos que ficam aqui, que tem como principal função receber os estímulos e conduzir para o restante da célula. O corpo celular, que é a região mais volumosa, onde a gente encontra aqui o núcleo da célula. E nós temos também o axônio. O axônio é esse prolongamento que conduz todo o impulso nervoso, né? É por aqui, por esse sentido, né, dendrito, corpo celular e axônio, que segue aí o nosso impulso nervoso. Lembrando que ainda existe na estrutura, né, na extensão do axônio, uma substância lipídica, né, formada basicamente por gordura, que é a mielina, né, que é o que vai revestir, vai encapar, né, esse axônio, né, facilitando aí dando também um isolamento, né, um isolamento térmico e elétrico aí aos nossos neurônios. Falando nisso, a gente tem aqui dois tipos de neurônios. Nós temos o neurônio que não tem, né, que você observa aqui, é um neurônio que tem toda a região do seu axônio sem essa proteção, sem esse revestimento mielínico, que são chamados de mielínicos, né, aqueles amielínicos, que são aqueles que não possuem. E nós temos também os tecidos, né, os neurônios, que possuem esse extrato mielínico. Podemos observar ainda que além desse processo, né, além desse extrato mielínico, existem algumas partes aqui centrais que a gente não visualiza. Essa parte que não é perceptível aí, a estrutura, né, do não preenchido, a gente chama de nódulos de Ranvier. Outra observação importante nessa imagem é que é bem perceptível que o impulso nervoso ele passa de maneira bem mais rápida, né, nos neurônios que possuem esse extrato mielínico e esses espaços. Nessa parte, nesses neurônios em que não existe, né, esse processo, esses extratos mielínicos, o impulso nervoso ele vai de maneira mais lenta. Isso porque nessa segunda parte, nesse segundo tipo de neurônio, a gente vai ter aí a passagem por meio de saltatórios, e aí ele consegue ser mais rápido. Os neurônios eles são classificados tanto de acordo com a sua morfologia como com a sua fisiologia. Quanto à morfologia, a gente tem aqui alguns tipos. Nós temos os unipolares. Esses unipolares são aqueles neurônios que possuem somente, né, uma extensão, né, um prolongamento. Aqui nós temos, eles não possuem dendritos na sua estrutura. O bipolar ele possui duas extensões, a gente vai ter aqui a região do corpo e vai ter duas ramificações, né, uma que é o axônio e a outra do dendritos. Nós temos aqui o pseudo unipolar, que tem esse prolongamento lateral e a extensão aqui do axônio, né, que vai ter aqui tanto o axônio como vai ter a outra ramificação, que vai ser os dendritos. E nós temos aquele mais comum, que é o multipolar. Esse multipolar são os neurônios mais comuns que nós encontramos. São aqueles que têm a estrutura dos dendritos nessa parte superior e vai ter o prolongamento aí com o axônio e a sua terminação, né, do axônio no final. Quanto à fisiologia, os neurônios eles podem ser classificados em três tipos.
o neurônio sensorial, neurônio motor e neurônio associativo. O neurônio sensorial, também conhecidos como aferentes, são aqueles neurônios que conduzem e captam e conduzem, né, os impulsos nervosos dos órgãos dos sentidos ao sistema nervoso. É aquele tipo de neurônio que permite que a gente perceba, né, o meio, né, o ambiente com os nossos órgãos dos sentidos. Já os neurônios motores, eles fazem um caminho inverso. Eles conduzem os impulsos nervosos do nosso sistema nervoso central às periferias, né, aos órgãos. Já os neurônios associativos, ou também conhecidos como interneurônios, eles fazem a comunicação entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores. As células da glia são células que atuam na proteção e nutrição dos neurônios. Como eu falei anteriormente, as células da glia, ou chamadas de gliócitos, elas têm o papel de fazer um suporte, né, dar um suporte aos neurônios. E aí a gente tem aqui alguns grupos. Os astrócitos, também tem esse nome porque lembram, né, astros, né, estrelas, e esses astrócitos, eles têm como papel auxiliar na nutrição, né, esse papel, essa questão da vascularização, né, da sustentação mesmo e recuperação de lesões entre os neurônios. Os oligodendrócitos, né, que são células que têm como principal função ajudar na formação da bainha de mielina no sistema nervoso central, né, elas funcionam como esse suporte. Já as células de Schwann, que têm como principal função também formar a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico. Enquanto que as micróglias são células que têm como principal função fazer o papel de defesa, né? Elas fagocitam e fazem essa defesa dessas células, dos nossos neurônios. E, por último, nós temos as células ependimárias, que têm como principal função o revestimento. A gente percebe que elas são bem juntas, né? Então tem esse papel realmente de fazer o revestimento. Vamos falar um pouco agora sobre os nervos e os gânglios, né? Os nervos, eles são feixes de axônios. A gente percebe aqui que eu tenho vários axônios que estão aglomerados formando feixes e são revestidos por um tecido conjuntivo. E aí vai se formar esses nervos, né? Com ou sem bainha de mielina. Já os gânglios são aglomerados de corpos celulares, né, dos neurônios, que se aglomeram e vai formar aí essa estrutura dos gânglios nervosos. Todos os impulsos nervosos, né, eles, na verdade, são o encontro, né, de neurônios, né, o dendrito de um com a parte do terminal, né, axônio de outro neurônio. E essas conexões que existem, essa transmissão do impulso nervoso de um neurônio para uma outra célula é chamada de sinapse, né, que é justamente aí a conexão que ocorre, e por essa estrutura vai ocorrer aí um processo de transmissão de receptores ou neurotransmissores que vai conduzir aí realizar as suas respectivas funções. Falando de impulsos nervosos, é importante a gente perceber que os impulsos, eles na realidade são capazes de converter os estímulos elétricos, químicos ou mecânicos em um impulso nervoso. As células nervosas têm essa capacidade. Esses impulsos, na verdade, são uma corrente elétrica que caminha bem rápido, né, em uma região unidirecional, ou seja, dendrito, corpo celular e axônio. Conhecendo um pouco sobre como é que ocorre essa propagação, a gente tem aqui demonstrando, né, esse processo do impulso nervoso. A gente encontra aqui essa primeira célula, que é uma célula que está em potencial de repouso. Essa célula, internamente, a gente percebe que ela está negativa e externamente está positiva. Isso quer dizer que essa célula está com a membrana polarizada, né, e isso devido à atuação da bomba, né, de sódio e potássio, que vai ocorrer por meio da troca. Essa troca ocorre através da membrana com auxílio de proteínas. Quando a célula está nesse potencial de repouso, a gente percebe que internamente ela está negativa e externamente está positiva. Quando inicia um processo, quando a célula, o neurônio ele é estimulado ou pela luz ou por outras funções, inicia-se um processo de impulso nervoso, a propagação do impulso nervoso. Essa propagação ela inicia no dendrito, percorre o corpo celular e chega no axônio. Ao chegar no axônio, a gente vai encontrar aqui
um processo em que vai ocorrer a entrada, né, de sódio, que é um cátion, né? Esse sódio ele vai entrar na célula. Ao entrar pela membrana, vai fazer com que haja um processo de despolarização, né, que é o potencial de ação, e a gente percebe aqui uma inversão. Observem que aqui na célula em repouso a gente tem aqui interno negativo, externo positivo. No processo de despolarização, que é o momento da entrada do sódio, que é um cátion, né, positivo, a gente vai ter aqui internamente positivo e externamente negativo. À medida que vai ocorrendo esse processo por meio da bomba de sódio e potássio, vai haver aí também a saída, né, do potássio. E à medida que o potássio vai saindo, vai ocorrer a repolarização. O que é que isso significa? Significa que a célula vai voltar a ficar negativo e fora positivo. E aí ocorre em todo o processo, em toda a extensão do axônio, essa inversão de polaridade, ou chamada de despolarização. A gente vai chamar isso aqui de impulso, propagação do impulso nervoso. E essas propagações é que permitem com que essa passagem como uma onda que permite com que ocorra, né, se dê as funções do nosso corpo. Com isso a gente vai, né, encerrando aqui a nossa aula. Eu espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado do assunto e até o nosso próximo encontro.